Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. 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 Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. E boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Paróquia São José. Hoje, terça-feira, quarta semana da Páscoa. A união de força entre os discípulos de Jesus favorece a propagação da Boa Nova entre povos diversos. O espírito missionário dos primeiros cristãos nos impulsiona a anunciar o Evangelho por toda a parte e com todos os meios. Iniciemos a Santa Missa cantando. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver eu lhe darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelos campos, eu nego o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver eu lhe darei. Quantas vidas eu tiver eu lhe darei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que estejam convosco, irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão com o Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Reunidos nessa terça-feira, quarta semana da Páscoa, continuamos ouvindo trecho do Evangelho de São João, onde Jesus se revela como pastor, identifica a sua missão, as ovelhas, mas os líderes judeus não o acolhem e por isso deixam de fazer parte do seu rebanho. Rezemos por nós para que nos unamos cada vez mais a Jesus Cristo, pastor de nossas vidas, e conheçamos a sua voz, seguindo, pois Ele conhece a cada ovelha. Rezemos pelas intenções que cada irmão, cada irmã traz nessa missa. Rezamos pelas intenções que os irmãos colocam pelo Facebook da Paróquia São José. Rezamos pelas famílias, rezamos pelas comunidades da paróquia que retomaram as missas no último sábado e domingo, as comunidades que ainda estavam sem as missas, depois daquele tempo de suspensão das missas com os fiéis. Rezamos pelas lideranças, pelos membros das pastorais, para que nós, nesse tempo de pandemia, não deixemos de viver o Evangelho, testemunhar Cristo e usar da criatividade para continuarmos a obra da evangelização. Rezamos também pela saúde da família Carvalho, Nadir, Carlos, Luiz
Sara. Também rezamos pela saúde de Cícero Cândido de Souza, pela saúde de Adriana Soares. Adriana que está na UTI devido à Covid-19. Rezamos por todos os doentes, de modo especial os que estão com Covid, para que se recuperem, possam retomar seus trabalhos, suas atividades, também a participação na vida eclesial. Irmãos e irmãs, peçamos perdão para participarmos dignamente da Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Pai, poderoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fênicia e a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia. Embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu, contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhe a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos, para que permanecesse fiel ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja. E instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes.
Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores, na Filisteia ou um Tiro, ou no país da Etiópia. Este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz: nasceu nele todo homem. Deus é sua segurança. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. 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 Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo do pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos.
e ninguém pode arrebatá-la da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então podem ficar sentados. Irmãos e irmãs, a palavra que acabamos de ouvir, São João, ainda repercute a revelação que Jesus fez no domingo, o domingo do bom pastor. A autoproclamação, como ele se manifestou, se apresentou aos seus. Eu sou o bom pastor. Portanto, falava da sua identidade, falava também da sua missão. E depois identificava os membros do seu rebanho com aquele conhecimento mútuo, aquele conhecimento recíproco. O pastor conhece as ovelhas e as ovelhas também conhecem o pastor. Domingo refletimos sobre essa relação de reciprocidade que leva a conhecer é a convivência, a proximidade. Quanto mais se convive, quanto mais se está próximo, mais se conhece. E Deus é um Deus próximo de nós. Ele gosta de estar perto da gente, nunca longe. Saber disso também devia levar-nos sempre a não nos afastarmos dele, pastor das nossas vidas. Ficar sempre com ele, sempre perto dele, caminhar com ele e sempre também ouvi-lo, acolhendo o seu ensino, escutando a sua voz. E no trecho do Evangelho de hoje, depois de João nos situar o que estava acontecendo em Jerusalém, a festa da dedicação do templo, falar também que era inverno, ele descreve Jesus ali no templo, que andava próximo ao pórtico de Salomão, e os judeus que vinham atrás dele. Os judeus perguntaram para ele: até quando nos deixarás em dúvida? E exigiam que ele confirmasse ou não se de fato era o Messias. Irmãos e irmãs, eles pediram algo que Jesus já tinha feito. Jesus já tinha se revelado, já tinha falado. Portanto, não se tratava de indisposição de Jesus, mas tratava da indisposição deles em acolhê-lo. Eles não tinham fé em Jesus. Por não terem fé em Jesus, o rejeitaram. Apesar de Jesus ter se manifestado a todos, também a eles, como o enviado do Pai. Jesus falava muito sobre isso. A sua origem divina e o fato dele ter vindo como Salvador dos homens. Mas eles não se interessavam por isso. Portanto, rejeitaram Jesus. Perderam uma grande chance, perderam uma grande oportunidade de conhecer Deus em Jesus e de acolher Deus que se manifestou no Cristo, o bom pastor. E Jesus responde assim: já disse para vocês, mas vocês não acreditam. Então ele recorre ao testemunho que o Pai dá dele mesmo, através das obras que ele realiza. Mas eles não acreditam. Rejeitam tanto as obras quanto as palavras de Jesus. Bem, quando alguém rejeita, fazer o quê? Jesus percebeu a má vontade deles, o fechamento de seus corações. Eles não quiseram mudar, não quiseram se converter. Jesus percebeu isso e faz aquela conclusão a eles: vocês não são minhas ovelhas, por isso que vocês não me acolhem,
Por isso que vocês não mudam. Por isso que vocês não se convertem. Vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas escutam a minha voz. E aqui Jesus revela que realmente conhece ovelha de ovelha. Então tem aquelas ovelhas que o acolheram. E tem aquelas que não acolheram, porque se fecharam. Se fecharam à mudança, se fecharam à transformação. Não se deixaram transformar no encontro com o Senhor que estava entre eles. E Jesus continua revelando o que acontecerá com as ovelhas. Essas ovelhas são de Deus. O rebanho, cujo pastor é Jesus, nunca se perderão. E Jesus revela ainda que as ovelhas terão a vida eterna. E que o Pai nunca as abandonará. Elas nunca serão arrancadas da mão do Pai. Jesus diz: foi o Pai que me deu essas ovelhas. E ninguém pode então tirá-las da mão do Pai. E o Evangelho encerra assim, com Jesus falando da unidade profunda que há entre Ele e o Pai. Entre o Pai e Jesus. Com essa afirmação: eu e o Pai somos um. O Evangelho conclui-se assim, falando da unidade, em forma de encadeamento. A unidade que há entre o Pai e Jesus, a unidade que há entre Jesus e o Pai, e a unidade que há entre o pastor e as ovelhas, que o pastor conhece bem e que as ovelhas também o conhecem, pois escutam a sua voz. Irmãos e irmãs, é um convite também para nós caminharmos sempre unidos, como comunidade, como igreja, unidos a Cristo, o pastor das nossas vidas, mas unidos também aos pastores, que são presenças visíveis do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Então caminharmos sempre unidos ao Papa, caminharmos sempre unidos ao bispo da diocese, no nosso caso Dom Pedro Luiz, caminharmos sempre unidos ao pároco da paróquia, que é o pastor local. E é fundamental também caminharmos unidos entre nós, acolhendo então esse convite à unidade, que o Evangelho também nos convida, pois é assim que ele encerra, falando dessa unidade entre Deus e Jesus. E essa unidade que se espalha depois de Jesus para os seus, e também entre os seus. Um bom exemplo de unidade nos é dado na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. A unidade daqueles que testemunhavam em obras e palavras Cristo vivo, Cristo ressuscitado. Então é um relato do crescimento da igreja e que iniciou a partir da perseguição que veio sobre eles, os seguidores, as seguidoras de Jesus. Estevão tinha sido martirizado. Então a morte de Estevão fez com que eles se dispersassem. Eles foram para outros lugares, foram para outras cidades. E a primeira leitura diz que assim o Evangelho também se espalhou, junto com a perseguição que veio assim com a morte de Estevão. Eles foram a outras cidades. Chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre, a cidade de Antioquia, e inicialmente ainda tímidos nessas cidades. Eles pregavam apenas aos judeus. Mas depois alguns deles, e esses são citados também, os habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram até Antioquia. E lá eles começaram a pregar para aqueles que não eram judeus.
no caso, os gregos. Passaram então a pregar a outros que não eram do membro do povo de Israel. E o que eles faziam? Anunciavam a boa nova do Senhor Jesus. Então eles perderam a timidez e começaram a anunciar o Evangelho de Cristo. Diz Lucas, que é autor do livro dos Atos dos Apóstolos, que o Senhor estava com eles. Então essa unidade no testemunho e a unidade deles com o Senhor e a unidade do Senhor com eles. Resultado de tudo isso, muitas conversões. Muitos acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. Bem diferente dos judeus que indagavam Jesus, que não queriam se converter. Ao contrário, o rejeitavam. Esses aqui escutaram a boa nova do Evangelho, ficaram sensibilizados com o anúncio dessa boa nova, mudaram, se converteram e aderiram ao caminho cristão. E boas notícias se espalhavam naquelas cidades, aonde estavam os cristãos. E vejam, irmãos e irmãs, que belo testemunho de unidade. Que belo testemunho de unidade. Aonde tinha um cristão, novas adesões ao caminho cristão. E assim a comunidade ia aumentando, ia crescendo. Belo testemunho do que nós devemos fazer nos dias atuais. Onde nós estivermos como cristãos, nós devíamos sempre ser anunciadores de Cristo vivo, Cristo ressuscitado. Em palavras e exemplos. E então veio um líder de Jerusalém até Antioquia. Esse líder era Barnabé. Barnabé era um dos apóstolos. Ele escutou as boas notícias e foi lá fazer uma visita para encorajá-los, parabenizá-los, incentivá-los, porque aumentavam o número daqueles que queriam seguir Jesus. E Barnabé chegou, vindo de Jerusalém, a Antioquia, e ele constatou a graça que Deus havia realizado, fazendo surgir novos cristãos. O que Barnabé fez? Os incentivou a perseverarem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Interessante a informação que Lucas nos dá nos Atos dos Apóstolos sobre a pessoa de Barnabé. Barnabé era um homem bom. Barnabé era um homem bom. Isso contagiou as pessoas. Vejam como o testemunho de Barnabé incentivou as pessoas a aderirem a Cristo e a entrarem no caminho cristão. Uma boa dica para nós sermos sempre pessoas boas, homens bons, mulheres boas, aonde estivermos. Já pensaram se onde nós estivermos, as pessoas se referirem assim a nós? Que homem bom, que mulher boa. Olha, eu vou entrar nesse caminho, porque esse testemunho está me convencendo. Então aqui nós temos a união não apenas da pregação, mas temos a união com a prática, com o exemplo, com o testemunho. É assim que onde eles estavam, conseguiam fazer crescer aqueles que escolhiam o caminho de Jesus. Depois então Barnabé foi para Tarso, foi procurar Saulo. Depois que encontrou Saulo, foi com ele para Antioquia. E ficaram 1 ano na igreja de Antioquia, trabalhando juntos. Mais outro testemunho. Alguns de nós temos dificuldades em trabalhar juntos. Não devia ser assim.
Barnabé e Saulo trabalharam juntos na igreja de Antioquia. E esse trabalho deles juntos foi um testemunho eloquente. Irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a trabalhar mais juntos. Não considerar o outro como um concorrente, nem um inimigo, nem um adversário, mas um irmão no seguimento a Jesus Cristo. E ali então, onde Saulo e Barnabé ficaram um ano, trabalhando naquela igreja, eles se tornaram catequistas naquela igreja, evangelizadores. E depois, a informação que Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, nos dá, e assim encerra a primeira leitura, lá em Antioquia, nessa cidade, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Cristãos. Por quê? Viviam o ensino de Cristo, porque pregavam o ensino de Cristo, em palavras e na vivência. A primeira leitura é um grande incentivo para nós. E nessa missa nós renovamos a nossa adesão a Cristo vivo, pastor das nossas vidas. Que nós caminhemos sempre iluminados, guiados, fortalecidos pelo ensino e caminhemos em unidade entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então fiquemos em pé e rezemos para transformarmos essa palavra de Deus em vida, em obras. Dirijamos nossas preces ao Pai. Depois de cada intenção dita, vamos responder: Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pelo Papa, para que o Espírito Santo o ilumine a todo tempo em suas decisões apostólicas, rezemos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pelos administradores do poder público, para que sejam criativos, ousados e justos em seu ofício e na fidelidade à missão de oferecer melhorias para a sociedade, rezemos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pelos cristãos, para que sejam sempre atentos à voz do bom pastor e disponível para segui-lo, rezemos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Por todos nós, para que, como ovelhas do rebanho do Senhor, consigamos dar ao mundo testemunho da missão de Jesus, rezemos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Rezamos pelas intenções, trazemos na missa, rezamos pelas intenções que os irmãos apresentam na rede social. Escutai, Pai de bondade, esses pedidos que vos dirigimos com fé e confiança, por Cristo nosso Senhor. Amém. Venho, Senhor, oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Venho em teu altar com essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando este pão
e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Deus. E quando este pão for levantado, e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordaram de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 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 Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro Luiz, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Na oração do Pai Nosso, rezamos por nós, com as preces que trazemos nessa missa. Rezamos pela saúde dos doentes, lembrado no início da Eucaristia. Digamos com fé e confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. O corpo de Cristo. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, e nada faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o
seu nome eu honrarei. Se eu encontro 1000 abismos nos caminhos, eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará e nada faltará. Irmãos e irmãs, oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho. Concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Então quero lembrar que teremos missa na quinta-feira, esse mesmo horário, 18h30. E no próximo sábado nós vamos celebrar a festa de São José Operário. Primeiro sábado já vai ser 1º de maio, não é isso? Correto? 1º de maio. Então nós vamos celebrar a festa de São José Operário às 17 horas na comunidade Nossa Senhora da Ardores, lá no Salão da Pai. E às 18h30 na comunidade Nossa Senhora da Rosa Mística, na Vila Bandeirantes. Então, ambas as missas nós vamos abençoar também os trabalhadores, carteiras de trabalho. Mas domingo nas missas também, quem quiser trazer, nós abençoamos instrumentos ou carteiras de trabalho também, na proximidade da festa de São José Operário. Tá bom? Segunda-feira vai retomar aqui na igreja o grupo de oração Betânia. Então às 18 horas, não é isso? 18 horas. Segunda-feira próxima já. A retomada aqui do grupo de oração, aqui na matriz de São José. Todos estão convidados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado pela presença dos irmãos que estão aqui na igreja. Obrigado aos irmãos que rezaram conosco pelo Facebook da Paróquia São José. Boa noite, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Tomado pela mão com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor. Tomado pela mão com Jesus eu vou, aonde ele for. Tomado pela mão com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor. Tomado pela mão com Jesus eu vou, aonde ele for. Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo, como uma
amigo, deixa tudo e vem comigo. Minha mão porei na sua, irei com ele. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou o pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for.